Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui para vocês, tá? E esse vídeo a gente vai falar de estratégia, a gente vai falar de política, a gente vai usar a palavra de Deus e desmistificar muitas coisas aí que o povo está pensando. E um conselho, eu vou falar também dos protestos que haverão amanhã, né? No dia 7 de setembro, em São Paulo e em Brasília. E mostrar para vocês também, como manutenção da sua fé, como que a história ela está caminhando, entendeu? Mais ou menos no script escrito pela palavra de Deus. Tem um personagem na Bíblia que ele aparece em 2 Reis, no capítulo 2, no capítulo, 2 Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 9. Ele se chama Jeú. Irmãos, é muito interessante isso aqui. Primeiro eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 3 e depois eu vou continuar ali na frente, ó. Depois que o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas, ele ordenou: veste tua capa, pega esse vaso de azeite e vai a Ramote de Gileade. Quando chegarem lá, procura Iehu ben Ioshafá, Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirige-se a ele e chame-o para uma conversa reservada em uma sala longe do seu companheiro. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim dizia Yahvé, eu te unjo rei sobre Israel. E em seguida abre a porta e foge sem demora. Por que eu li o começo aqui, Jeú? Quem é que ungiu Jeú? Yahvé, o Deus, vocês vão entender. Você pode ver aqui que a leitura é muito longa. O negócio de Jeú tem algumas coisas interessantes. Ele foi um dos reis, assim, meus irmãos, mais vingativo e mais violento. Mas ele serviu para fazer uma limpeza política na época do reino, entendeu? Inclusive foi ele que deu a ordem para matar a tão famosa Jezabel, que é esposa de Acabe, que é citada 900 anos depois em Jesus e Apocalipse, tá? Jezabel, irmão, ela foi uma pessoa, né? Às vezes a gente fala assim, o negócio de Belial. Aí tu procura, você não vai ver Belial na Bíblia. Belial, ele é uma representação espiritual de Satanás. Então ele é um espírito, ou seja, quando a pessoa fala, ela sempre vem acompanhada assim, é o espírito de Belial. Então a Bíblia está mostrando que é uma pessoa sob a influência desse espírito maligno. Já a Jezabel, ela era uma pessoa mesmo, física, uma mulher, uma das piores da Bíblia, entendeu? Mas ela também ela é usada como exemplo, como uma mulher de prostituição espiritual e de maldade. Tu tá me entendendo, irmão? Então ele, Jeú, que foi responsável pela morte de Jezabel. Agora, olha só o que ele faz aqui, um dos últimos atos dele. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele está no 2 Reis, agora no capítulo 10, a partir do versículo 18. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú cultuará muito mais. Quem é Baal, irmão? Baal é a abreviatura de Baal-Zebu, que é Beuzebu, ou seja, é o deus, né? O deus pagão, que é influenciado pelo sistema. O que hoje que mais se aproxima de Baal em termos de poder é Bafomé, entendeu? Que rege os poderosos, né? Versículo 19. Por isso trazei a minha presença a todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes, não deixai ninguém para trás, porquanto eu tenho um grande e importante sacrifício a fazer a Baal nesse dia. Aquele que faltar será sumariamente morto. Contudo, Jeú já estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. Irmão, quem é que mandou ungir Jeú mesmo? Foi Yahvé, não é isso? Irmãos, em Deuteronômio, o Deus não fala que não divide a glória dele com ninguém. Ele não fala nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. A palavra não fala que ele é extremamente zeloso em relação aos outros deuses, irmão? Vocês vão entender tudo isso aqui para abrir a mente de vocês, irmão. Para parar com esse leitinho espiritual que te aprisiona, irmão. Não adianta você sair de uma simpatia, tá? Você sair de uma filosofia de porra de botequim e ficar refém de religiosos que não se aprofundam na palavra de Deus. É isso que eu estou falando. Olha só,
Ele é um rei levantado por Deus. E agora tá falando o quê? Um culto a Baal. Agora preste atenção. E Jeú ainda acrescentou: convocai também uma assembleia solene para Baal. E eles convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer. E entraram no templo de Baal, que ficou lotado. Então Jeú ordenou ao responsável pelas vestes: traz os mantos para todos os ministros de Baal. E ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Jeú entrou no templo acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal: olhai em volta e observai que não há nenhum servo de Yahvé aqui entre vós, somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos e os sacrifícios queimados. Entanto, Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, com a seguinte ordem expressa: quem de vós deixar escapar da morte um só desses homens que eu vou entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto, Jeú ordenou todos os seus guardas oficiais: entrai e matai todos, que ninguém seja poupado. Então eles os liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até os dias de hoje esse local tem sido usado como sanitário público. Aleluia, Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, irmão, o homem, Jeú, ele foi um dos homens mais valentes, mais guerreiros, mais práticos que existiu na história. Ele foi fundamental, irmão, para mudar a história que Deus determinou. Porque Deus, ele usa pessoas. Eu já falei para você que naquele livro, no livro que eles vão reconstruir o templo. Oh, meu Deus, Abacuque, não é isso? É o rei Ciro, né? Ó, Nabucodonosor invadiu. Pegou Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, os outros jovens israelitas, mataram os pais dele, provavelmente. Mataram, então pegaram só os jovens para ensinar o mundo, entendeu? Isso foi Nabucodonosor. E ele pegou os utensílios do templo. O rei Ciro, atendendo um pedido de Abacuque, restaurou o templo. Então, o rei Ciro, que era ímpio, rei da Babilônia, é chamado de meu servo 3 vezes nesse livro. E Jeú é uma pessoa que usou uma mentira dizendo que estava se disfarçando. Ele se disfarçou, irmão, de adorador de Baal. Tanto que ele já começa ali o versículo 18, 10, 18, falando assim: Acabe serviu pouco, Baal, eu vou servir muito mais. Uma mentira, uma estratégia. Tu tá me entendendo, irmão? Usando as armas de Satanás contra o próprio Satanás. Eu não tô pregando aqui para vocês começar a falar mentira e usar de mentira como ardil. Eu só tô falando para você que Deus, ele usa tudo quanto é tipo de estratégia para fazer o plano dele. Uma das estratégias que Deus usa também é na política. Pena que muitas pessoas, como eu te falei, Deus, ele tem um plano, mas dentro desse plano você tem um livre-arbítrio, você tem a possibilidade de você aceitar ou não ser executor desse plano. Você tem, aliás, a liberdade de fazer qualquer coisa, até desistir e fazer o contrário do que ele falou, desde que você pague as consequências ou os louros da vitória se você for obediente. É isso que eu estou falando para você. Então, uma das coisas que colocaram hoje, irmão, um dia, na cabeça da gente: ai, política não se discute, ai, religião não se discute, não sei o quê. Isso aí são coisas que colocaram na sua cabeça, por quê? Justamente para você deixar de lado é o que é o mais importante para você. Eu sempre costumo falar aqui, querido, olha só, sobre a religião. A religião, ela é um mal que te leva para o inferno. Que isso, Ricardo? A religião é um escape, irmão. Como eu te falei, tem muita religião afro. Eu conheço gente, irmão, católico, ativo nas redes sociais, que posta que foi na missa de manhã e no mesmo dia, no mesmo domingo de tarde, chapando na cerveja e no pagode, até de noite. Então, por isso que eu estou falando, é muito fácil você ter uma religião, porque a religião, ela não te condena. Ela é um escape para dizer assim: ah, eu sigo uma religião, então eu estou confortável quanto ao meu destino. E a palavra de Deus, eu estou falando na Bíblia, ela não é uma religião. Por quê? Porque Jesus, ele fala como... ele declara isso como artigo definido, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Então é artigo definido. Então, quando ele fala que ele também tem as regras
tá? Quem lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Velho Testamento fala dele também. Mas o Novo Testamento prega o quê? O arrependimento e a renúncia de quê? Do velho homem. Tu tá me entendendo? E a religião não. A religião, ela é tipo assim, ela dá um equilíbrio. Ela é uma opção para você, entendeu? Você pode, como eu te falei aqui, eu conheço muita gente, né, da religião de São Jorge, mas que cheira, que fuma, dá calote, trai, mente, entendeu? Usa droga, faz tudo. Mas bate no peito e fala que é de Jorge. É uma enganação, irmão, de Satanás. A religião é uma enganação. E a política, irmão, assim, não é que questão, negócio de política. A política é do mundo, aí tu vai virar isolado. Como eu te falei, quando você vai no mercado, você está cometendo um ato político. Tá? A greve do caminhoneiro tem tudo a ver com política. Se você parar para ver o que ocasionou a greve dos caminhoneiros, foi insatisfações políticas. Mas isso, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Essa greve de caminhoneiro atingiu diretamente o seu dia a dia. Eu não, né? Mas muitos que devem ter visto esse vídeo, pagou R$10 aí num pé de alface, que geralmente é 1,50 2. Não tá me entendendo? Porque tudo encareceu, que entra olho grande no meio. Tem uma moça que tem uma quitanda aqui embaixo, que eu compro as coisas. Eu cheguei lá nesse dia da greve, eu falei, tem alface? Eu falei, não, acabou logo cedo. Eu falei assim, por quanto você vendeu o último do pé do alface? O último pé de alface? Ela, ué, por R$2, que é o preço normal. Eu falei, não, que tem lugar que tem alface, mas tá vendendo a 10 e 12. Ela falou assim, não, aqui acabou, acabou. É esse sentimento, irmão, que a gente tem que ter, de honestidade. Entendeu? Porque tem muita gente, durante catástrofe, que a garrafa d'água custa R$2, aí ele bota para R$10, ou seja, a pessoa, porque sabe que a água ali, quando teve uma tragédia, uma enchente, foi comprometida, igual aconteceu ali com Mariana, Brumadinho, né, em Minas Gerais, né? Teve denúncias de pessoas superfaturando o preço de água, ou seja, lucrando na necessidade. Isso é odioso, irmão, isso é espírito de malandragem. Mas como eu estava te falando da política, irmão, não é questão de você não falar sobre política. A questão é você entender do que se trata. Na política hoje, irmão, você tem que pensar por fora da caixinha. Então eu vou te dar umas nuances do que está acontecendo aí. Todo mundo sabe qual é o espectro político vivendo nessa terra. Tu tá me entendendo? É o mesmo de Deus. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que Deus é um conservador até de ultradireita. O Deus, ele não negocia a palavra dele, tu tá me entendendo? Então a palavra dele não tem relativismo, o que é pecado é pecado, então se ele é contra o homossexualismo, ele é contra o homossexualismo, tu tá me entendendo? Se ele fala de pensamentos viciosos, ele é contra os vícios, e por consequência, quem lucra ganhando com vício, fabricantes de cigarro, de bebida, de drogas, tu tá me entendendo? Por isso que você não vai ver conversas de Deus, de Jesus, ou dos profetas, qualquer um que seja ligado a Deus, Deus da Bíblia, você não vai ver diálogos com esse tipo de pessoas, com homossexuais, nem com ladrões, nem com viciados. Porque isso aí, irmão, não é uma coisa, eu já tinha explicado no outro vídeo, a situação dessas pessoas, não é que Deus não ama, é tipo assim, ele pode amar o traficante de drogas, mas o tráfico de drogas não. Porque isso aí não é uma coisa que ele não saiba, é uma escolha dele. Então quando você escolhe se afastar de Deus, então você não tem contato com Deus. Olha, Jesus ele foi crucificado com 2 ladrões. Um dia eu vou fazer um vídeo, eu acho que eu até já fiz já, o antigo, eu não sei se foi um texto que eu botei no Facebook, sobre os 2 ladrões na cruz. Eu estou mostrando ali que o primeiro ladrão é a maioria de nós. O segundo ladrão é coisa completamente diferente. Tu tá me entendendo? O primeiro ladrão, ele veio com arrogância. Irmão, ele foi condenado à morte. E uma morte judaica. Tu tá me entendendo? Morte de cruz era morte judaica. Morte romana, ou seja, do resto dos cidadãos, era enforcamento. Tu tá me entendendo? Ou morte à espada, em alguns casos. Então, o que acontece, meus amados irmãos? Muita gente pensou assim, Jesus vai ter misericórdia do ladrão. Não, eles eram judeus. Eles cometeram um crime grave, tanto um quanto o outro. Mas olha a atitude de um, cheio de arrogância,
E, meu irmão, até hoje, quando você é condenado à morte por um crime grave, você perde amigos, você perde até o apoio dos parentes. Ou seja, você, como é que diz o rap do Racionais, né? Como se fosse uma doença incurável no seu braço, a tatuagem, CVC, uma passagem, um 57 da lei. Do seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. É isso que ele fala. Ou seja, uma vez que você foi preso, você fica marcado. Qualquer coisa que acontecer na área que tu tá morando, eles vão em cima de você. Como se fosse uma doença incurável, como diz o rap antigo dos Racionais. Então, meus amados irmãos, então você não tem amigos. E ali na crucificação ele já estava pregado no madeiro. Ele já estava todo lascado, irmão. Olha o que ele pede para Jesus, irmão. Desce daí, salva nós. Para onde ele iria se Jesus resolvesse atender o pedido do gostosão, vamos dizer assim? Para onde ele iria? Ele não tinha mais nada, irmão. Agora o outro, Dimas, repreendeu esse primeiro ladrão, tá? Reconhece Jesus como filho de Deus, tu tá me entendendo? E não como um criminoso comum. E fala, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Sabia que Jesus era rei do rei, senhor dos senhores. Eles eram judeus aprendem a Torá desde os 12 anos de idade, até hoje, irmãos. Então, tanto o primeiro como o segundo sabia que era Jesus, sabia que ele era o Messias. Só que a atitude do outro que fez toda a diferença. E Jesus ele vira para esse humilde, que reconheceu os erros e diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o que ele falou para o primeiro ladrão? Nada. Tu tá me entendendo, irmão? Quando você tem uma atitude de arrogância, uma atitude de dúvida, Jesus vira as costas para você. Tu tá me entendendo, irmão? Porque você não quer saber dele, ou você só quer saber dele para zombar, tu acha que ele é obrigado a aturar? Ele sendo o rei do rei, o sacrifício que ele fez, tu acha que ele é obrigado a aturar, meus amados irmãos? Aonde você vê Tomé mais na história, irmão, a partir de Atos dos Apóstolos, duvidou de Jesus, acabou, irmão. João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Então vocês têm que ser mais inteligentes, vamos dizer assim. Aí tem muita gente hoje, o que está acontecendo? Tem muita gente hoje que fala assim, ai, não vai mudar. Meus amados irmãos, eu detesto esse tipo de pessoas, esse tipo de pensamento derrotista. Eu conversei com a minha esposa uma vez, e eu suei para tirar esse pensamento derrotista. Não vai dar em nada, são frases, frases inúteis, que não acrescentem nada, tipo assim, ai, era para eu ter feito isso, não adianta de nada, já passou, se arrepende, bola para frente. Levanta da onde tu caiu e bola para frente. Não adianta de nada. Ai, não vai dar em nada. Ai, eu nunca vou conseguir. Vocês têm que saber o poder da palavra de vocês. Então tem um monte de gente hoje falando assim, isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. Então a Bíblia não vai dar em nada, é isso? Então Deus é um sádico que vai deixar a gente seguir na palavra dele para depois não dar em nada, irmão? Ou tá dando em muita coisa? O pessoal está falando assim, esse negócio de Alexandre de Moraes, irmão, Alexandre de Moraes está igual vilão de novela nos últimos capítulos. Ele aprontou a novela toda e agora ele já tá virando já tá entrando na beira da loucura, igual aquela Nazaré, né, da novela antiga. Né? Sou rica! É boa, meu irmão. Ele já tá nessa fase já, da loucura, de ninguém mais dar crédito. E a pior coisa para um ditador é ele ser ridicularizado. Ah, mas o Elon Musk deu para trás aí que, né, e não sei o que da Starlink, querido, o advogado da Starlink no Brasil é filho de um general melancia desse aí, que inclusive é um dos comandados por Moraes. Então você não sabe quais os acordos de bastidores que tem, irmão. Tu tá me entendendo? Tudo para a maioria das pessoas é ter que ser de imediatista, tem que lacrar. O que deu nessa lacração aí do Roberto Jefferson? Ó, na mesma semana da eleição, você pode ter decidido a eleição foi fraudada? Foi. Mas tem fatos que podia ter, pelo menos, né, dado um impacto melhor. Na mesma semana, Carla Zambelli me saca uma arma, ela tem porte? Tem, mas saca uma arma para ameaçar um petista que estava xingando ela. É a mesma coisa, você tá você volta da igreja, você está numa oração, você está na expectativa da bênção, chega um enviado de Satanás para te perturbar, tu sai do óleo. Não pode, irmão, cair nesses tipos de armadilha. A Roberto Jefferson, na semana da eleição, no sítio dele lá, quis jogar granada na polícia. Isso ajudou em quê? Um monte de gente aplaudiu. É isso aí, tem que encarar o sistema mesmo. Mas com que arma, irmão? Aí agora estão acusando o Bolsonaro
que Bolsonaro não tá pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Vai adiantar de que o impeachment do Alexandre de Moraes? Eu já cansei de explicar, falta boa vontade das pessoas. O impeachment do Alexandre de Moraes depende de quem, irmão? Depende do Bolsonaro? Depende do povo? Ou depende do presidente do Senado? O presidente do Senado, irmão, está envolvido além daquilo ali, tá? Aquele negócio de 1 bilhão da ação que está no Supremo Federal da Vale, que é cliente da banca de escritório dele, em Minas, tá? O STF está postergando, mas a Vale vai ter que pagar. Mas enquanto isso, tem gente aí sem casa até hoje, passando maior dificuldade, por causa de manobras políticas. Mas o Supremo fazendo isso, ele está avisando ao Pacheco, ó, agora eu vou fazer o que eu quiser aqui, você não vai botar nada de impeachment, senão eu vou desengavetar isso aqui e vou resolver essa história. É tudo na base da chantagem. E agora o nosso querido presidente do Senado está envolvido também em lotes ilegais com laranjas, irmão. Mas estou falando de lotes de fazenda, de parada ali, um negócio de 50 milhões para cima. Envolvimento com a família dele, esses caras são tudo podre. Aí o Bolsonaro está inelegível, tá? Aí a pessoa chega e fala assim, ah, mas o Bolsonaro colou com o Valdemar. Isso aí é a estratégia dos que ficam, dos inteligentes, metidos inteligentes do MBL que votou nulo para falar que Bolsonaro e Lula era corrupto, fazendo a falsa equivalência. Tu tá me entendendo, irmão? Então o que acontece? O Bolsonaro, eles esquecem que o negócio é a memória, você tem que ter memória, irmão. Se você não tiver memória, então é melhor você não falar de nada, nem de política, nem de palavra de Deus, nem de nada. Fica quieto na tua, igual um gado, tá? Esperando a misericórdia de Deus. E dependendo dos outros. Os outros te informar. Aí, de repente, pode vir um emocionado te informar, ou pode vir uma Globo da vida aí te desinformar. Tu tá me entendendo? Então, como eu tava te falando, o que acontece? O Bolsonaro tentou criar o partido dele, mas foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal com essas manobras ilegais. O negócio é o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro é inimigo número 1. O Bolsonaro, ele é uma espécie de GU, mas por enquanto sem poder. Tu tá me entendendo? Ele é um contraponto que Deus coloca para poder equilibrar a história, senão o mal avança muito e oprime o bem. Se lembra quando a Bíblia fala assim que Deus ele só dá dificuldade que você pode suportar, porque junto com a tentação vem um escape? Paulo não fala isso, se não me engano, lá em Romanos. Então ele está falando, ele sempre vai fazer um contraponto, para fazer uma limpeza específica, numa época específica, para que as profecias se cumpram. E esse camarada é o Bolsonaro. Ele é completamente fora do sistema, entendeu? Ele é um político que ficou lá 30 e poucos anos e não se corrompeu. Pode falar à vontade, ele não se corrompeu. Pode procurar à vontade, não vai ter corrupção, porque a pessoa é assim, senão não teria sido levantado, irmão. Qual é a dificuldade de você chegar e falar assim, não, eu errei? Claro que você errou, porque você foi enganado por uma mídia, mas a mídia está ganhando dinheiro, você não. E não tem vergonha nenhuma você falar, eu fui enganado, porque você também, tanto a mídia quanto você foi enganado por uma mente superior. Então, quando eu sou enganado por uma mente superior, eu peço perdão, eu peço desculpa. Tu tá me entendendo? Se me repreender pela palavra, eu peço perdão, eu até gosto de fazer isso. Porque isso é nobreza, irmão, não é fraqueza, isso é nobreza. Então ele tentou criar o partido dele e não deu certo. O que ele está fazendo agora? Olha só, ele está no Brasil, irmão. Quem está chamando o Bolsonaro de covarde, frouxo, criticando ele, ou são esse pessoal da Faria Lima traidor, entendeu? Esses aproveitadores, oportunistas, ou são pessoas que estão morando fora dos Estados, lá nos Estados Unidos e fora do país, onde o Xandão não pega ele. Mas Bolsonaro está no Brasil, tá? Mas Bolsonaro está rodando o Brasil todo. Onde ele vai, ele arrasta a multidão. Ele está mostrando que foi ele que ganhou a eleição, mas isso aí nem importa agora. Mas ele está fazendo prefeitos e vereadores. Para quê? Porque esses prefeitos e vereadores, quando daqui a 2 anos, eles fazem a bancada, irmão. Tu tá me entendendo? Do Senado. Bolsonaro sentiu na pele, irmão, o que é governar com um congresso de pessoal do Centrão, que não tem projeto de país nenhum. Eles só querem dinheiro, ficar fazendo asfaltozinho, mudando o nome de rua, criando dia de não sei o que. Projeto para o país eles não têm. Vocês podem pesquisar, não tem. E a esquerda tem, pelo menos ele tem um projeto de destruição. Você não vê um projeto da esquerda bom pro povo, pro pobre que eles falam que defende. Não tá me entendendo? O Centrão é só aquela manutenção, estão ali para ganhar dinheiro, eles não querem nem saber. Então o Bolsonaro sabe o que é governar com o pessoal do Centrão, para aturar essas malas sem alça, igual Davi Alcolumbre,
e Rodrigo Maia, que fica falando, a gente tem que defender a democracia. Toma cuidado com o pessoal quando começa a conversar muito sobre o negócio de democracia, tô tirando. Não tá me entendendo? Ou é ligado com tirano. Então o que acontece? Ele tá fazendo a bancada, aí a pessoa fala assim, ah não, que o Bolsonaro tá em São Paulo. Irmão, eu moro no Rio de Janeiro, mas por que eu falo da eleição de São Paulo? Porque São Paulo, a cidade, tanto o estado, e principalmente a cidade de São Paulo, é o coração financeiro do país. Por exemplo, eu trabalho com negócio de venda de veículos, com financiamento checklist, e esses contratos são pagos lá em Poá, né, em São Paulo, que é o coração financeiro, é dali que paga os contratos, é dali que sai o dinheiro, tá me entendendo? Então, essa é a cidade mais importante do Brasil, que é o coração financeiro do país, é o que rege, é o que gira a economia do país. Para ter uma ideia, um dia de feriado, ele custa, segundo o levantamento, a economia deixa de girar 19 bilhões. Eu estou falando 24 horas num dia de feriado, dia de semana, sem contar domingo, tá? 19 bilhões de reais que dia. Desses 19 bilhões, são 16 bilhões só a cidade. Se a cidade de São Paulo parar, é 16 bilhões que a economia do brasileiro deixa de girar. Por aí você vê também a quantidade de dinheiro que tem. Então eu comento lá. O que acontece? O prefeito da cidade lá, Ricardo Nunes, é aqueles tipos de camarada que mandou fechar tudo, essas coisas. Então é globalista, ele é fraco, ele é esquerdista, ele é fraco. Mas na política, irmão, não precisa você... uma coisa é você apoiar um candidato e outra coisa é você gostar dele. Teve muita gente que deixou de votar no Bolsonaro porque ele xingava palavrão. Mas político você tem que ver a honestidade. Se ele é apto para aquilo ali, se ele é preparado para aquilo ali, qual o projeto que ele está apresentando, irmão. É isso que você tem que ver. A estética você não tem que ver. Tem muita gente que não fala comigo porque me acha feio, me acha grosso, me acha metido. Nunca parou para conversar comigo. E isso deve acontecer com vocês também. Tu tá me entendendo? Ninguém é obrigado a agradar ninguém por estética. Tu tá me entendendo, irmão? Nós somos definidos pelas nossas ações. Então chama o homem de frouxo. Tu tá me entendendo? E o homem tá fazendo bancada. Pra quê? Pra quando tiver uma bancada forte, aí ele entrar com os projetos do país. Um monte de gente que critica Bolsonaro meteu a mão em 600 pau por mês aí de auxílio emergencial. Muita gente colheu trigo no Nordeste pela primeira vez na história. Porque ele fez chegar água no Nordeste pela primeira vez. E várias outras coisas também. A criação do Pix só tem no mundo. O mundo todo inveja. Um estrangeiro, ele chega pra você e fala assim, caramba, tem isso também, não cobra nada não? Até nos Estados Unidos lá, cada transferência que tu faz, ele cobra uns cento de dólar lá teu. Entendeu? Então, aqui, ele faz coisa para realmente ajudar. Tem um projeto de país. Mas ele não pode fazer muita coisa. Aí a pessoa quer que ele bata de frente para lavar a alma, para lacrar. Gente, isso não adianta de nada, é a mesma coisa. O mundo está esperando vocês e amanhã se manifestar, principalmente o que está em São Paulo. Já teve gente aqui, minha irmã falou que teve gente que mora aqui que já viajou para lá, já está no hotel lá para protestar amanhã. Tudo bem, cada um pode fazer o que quiser. O servo do Senhor, nessas ocasiões, ele tem que ir para o joelho, porque tem a tropa do joelho. Mas eu não repreendo ninguém que vai no protesto. Eu fiz vídeos aí há 2 anos atrás falando sobre isso, sobre o negócio de protesto. O servo do Senhor, ele batalha com o joelho, mas só que ele vive, irmão, da política. Como eu te falei na greve dos caminhoneiros, eu tive que parar meu carro, deixei de ir na igreja, então afeta. Por quê? Porque não tinha gasolina nos postos, os caminhões não entregaram. Então, a política, ela te afeta assim, então você tem que entender o que está acontecendo. Tu tá me entendendo? Vai vir aí as eleições de Donald Trump, tá? Porque ele tem que vir, o anticristo tem que dar um jeito nisso. E como eu falei no vídeo anterior, eles estão esperando mesmo o povo protestar de forma pacífica. E se o povo começar a quebrar tudo e aumentar o tom, eles vão gostar mais ainda, porque aí dá mais motivo, assim, mais razão pro poder que vir como um salvador, como um herói que consertou tudo, irmão. Não tá me entendendo? Mas o anticristo é aquele borracheiro desonesto, que ele bota um monte de taxinha nas ruas próximas, pro carro passar ali, furar o pneu, e já vê a placa ali na frente, borracheiro, e ainda falar assim, nossa, que sorte, furei o pneu, e tem um borracheiro logo na minha frente. Mas ele não para perguntar, ué, mas meu pneu não era para ter furado. Perguntas, irmão, vocês têm que ter memória. Se você não tiver memória, como é que você vai guardar a Bíblia na tábua do seu coração?
Então se liberta dessas coisas, quer comentar, comente, aí vocês podem votar no que você quiser, mas lembre-se, tá? Eu tô falando que esse homem aí, o Pablo Marçal, ele é um enganador e Bolsonaro já sabe disso. Aquele é o João Dória 2.0, irmão. Ele é mais falso, ele é mais rico e mais globalista. Vê os projetos dele aí, o que atende aí, é tudo globalista, irmão. Ferrolho. O anticristo vai ser um ferrolho? O anticristo ele vai ser o quê? Um direita liberal. Direita para enganar os escolhidos, tá? E liberal porque o liberal ele movimenta a economia, faz os outros dar mais dinheiro para ele. É tudo dinheiro, irmãos. E como é que você fica no meio disso tudo aí? Enquanto Jesus não volta, vocês têm que usar a estratégia, até as coisas de Satanás para o bem. Ele não mandou, Deus não mandou Samuel, através de... Deus deu uma ordem para Samuel, Samuel deu uma ordem para Saul. Vai lá e mata a fio da espada dos amalequitas. Deus ele poderia falar assim, ô Saul, vai lá, dobra o joelho em frente à cidade dos amalequitas que eu vou mandar fogo do céu. Igual ele fez Sodoma e Gomorra, não podia fazer isso. Por que ele mandou matar a espada? Se a espada é um objeto feito exclusivamente para tirar a vida do outro ser humano. E um dos mandamentos de Deus é não matarás. Aí você vai querer discutir com Deus qual foi a estratégia que ele usou e mandar matar criança, animais e crianças de cola, animais, homens e mulheres, irmão? Tu vai questionar as parteiras do Rio Nilo que mentiram, mas salvou a vida de Moisés? Você vai condenar a prostituta Raabe porque ela mentiu, porque ela escondeu os 2 espias de Israel? Falou que ele não estava na casa, mas escondeu eles no 2º andar? Você vai condenar aquelas pessoas que desceram Paulo num cesto para escapar da sanha romana, porque ele estava pregando a palavra de Deus no lugar proibido? Ou você vai contestar Jeú do começo desse vídeo aí? Que olha só o que Jeú me faz, irmão. Ele está falando que ele vai... E sabe o que Jeú fez aí? Assim, antes de terminar o vídeo. É como se Deus... Eu não estou falando uma situação dessa, pode acontecer, mas tipo assim, Deus falou assim, olha, eu quero salvar um monte de gente dentro de um terreiro, então você vai, bota um turbante, bota uma guia, bota uma roupa branca e vai lá. Quando chegar lá, tu abre a boca que eu vou falar. É a mesma coisa. Mas a pessoa escutou isso. Vamos supor se ela sai de casa com... O que a vizinhança ia falar? Ué, essa pessoa não era de Deus? Essa pessoa não fala de Deus? Agora tá na macumba? As pessoas não entendem o que Deus faz e julga pela aparência. Não está me entendendo, irmão? Então Jeú ele falou que ia adorar muito mais Baal. Era uma estratégia para acabar de vez com os sacerdotes de Baal. Ou seja, ele foi obediente mesmo não sendo ortodoxo. É isso que eu estou falando para vocês. Então quando a pessoa fala que não se discute política, essa pessoa está deixando você na ignorância. Tudo bem, tem gente que fala, tem gente que resolve não falar. Não estou falando para você sair falando de política por aí, não. Eu estou falando para você entender a situação e saber que está tudo sendo profetizado, tá? E nos próximos vídeos eu vou te falar também de estratégia e o que está acontecendo e o que vai acontecer. Tudo isso para a manutenção da sua fé. Qualquer coisa deixe nos comentários, como sempre. E Deus abençoe a todos grandemente.